oração a toda hora. Momento devocional. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está no céu, mais uma vez estamos diante de Ti para Te adorar, uma vez que o Senhor é santo, lindo e maravilhoso, e que nós, Senhor, podemos desfrutar da Sua compaixão e da salvação que vem através de Jesus, o Teu Filho. Obrigado, meu Deus, soberano de Israel e ao mesmo tempo Salvador da humanidade. Nós, gentios, precisamos de Ti, precisamos sentir a Tua direção, nos sentirmos, Senhor, firmes e fiéis e confiantes no Deus sábio, justo e poderoso. Por favor, meu Deus, que triunfe Teu nome, que seja a Tua glória manifesta a todas e a todos, meu Pai. Muito obrigado, continua conosco em mais um momento de madrugada diante de Ti. Te amamos, Pai, e Te glorificamos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, estamos em mais um dia com Deus, hoje 22. Como Jesus Cristo é mencionado no livro de Apocalipse, hoje com a diferença entre o trono branco e o tribunal de Cristo. O trono branco de Apocalipse, capítulo 20, versículo 11 a 12, descreve a visão do julgamento final, onde Deus julga toda a humanidade, grandes e pequenos, de acordo com as suas obras, usando livros abertos e livros da Bíblia, aberto, o livro da vida aberto, marcando o momento de julgamento divino e soberano sobre a terra. Estamos na 11ª parte de Apocalipse. Estaremos fazendo em 2 tempos este ensinamento, porque é muito grande e precisamos entender bem para que não façamos nada de errado. Nosso versículo de ouro diz assim: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. João capítulo 5, versículo 24. Verdade inquestionável diz assim: então aqueles que foram arrebatados e os que se salvarem na tribulação e morrerem comparecerão diante do Senhor e reinarão com Cristo no milênio, já com os corpos glorificados. Bendito seja o nome do Senhor. Nós já falamos sobre o milênio, então quem ouviu, aprendeu que o milênio terá 2 grandes classes de pessoas. Aquelas que foram arrebatadas para participarem com Cristo no milênio, e aquelas pessoas que foram alcançadas através da vitória sobre o mal. Está no livro de Apocalipse, as promessas ao vencedor. Nosso destaque: vi tronos e assentaram-se sobre eles, e foi-lhe dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. E não adoraram a besta, e nem sua imagem, não receberam o sinal de suas testas, nem suas mãos. E viveram e reinaram com Cristo 1000 anos. Então os outros mortos não reviveram até os 1000 anos se acabarem. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurados e santos aqueles que têm parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele. Você vê que nós já estamos mostrando a prova, né? Que haverá uma ressurreição.
Essa ressurreição vai acontecer justamente no final da última semana de Daniel, e a semana chamada de tribulação, que será de 7 anos, como testifica o livro de Daniel, e que são os primeiros 3 anos e meio de paz e segurança, e então virá repentina destruição, e depois disso serão então feito a bênção de Deus, né? A presença do Cristo, do vencedor, e ele então ressuscitará. Ele já arrebatou a igreja e já passou pelo tribunal de Cristo, e vai então fazer com que eles participem do seu reino milenial, juntamente com aqueles que tiveram testemunho de morrerem na grande tribulação, não se entregarem, não aceitarem o sinal da besta, mas ficarem firmes até o final, e por isso terão o prêmio de serem ressurretos para participar do milênio. A leitura bíblica do assunto diz assim: viu um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, e cuja presença fugiu céus e terra, e não se achou lugar para eles. Ele viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. Abriu-se os livros, e abriu-se o livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Apocalipse 20, verso 11 a 15. Nós vamos estar amanhã, se o Senhor quiser e permitir, falando sobre os livros, que é a segunda parte do juízo final. O trono branco refere-se ao julgamento final, descrito no livro bíblico de Apocalipse, um evento escatológico onde se julgará toda a humanidade, especialmente os ímpios após o milênio, determinando a condenação eterna ou a vida eterna, baseado nos registros dos livros, obras do livro da vida, simbolizando justiça, pureza e o fim da história, como conhecemos com Jesus como juiz supremo. Você vê que fica bem claro na leitura que o juízo final acontecerá após o milênio. E esse juízo final, ele não vai julgar aqueles que tiveram testemunho de Jesus Cristo, que morreram como mártires da fé, e nem tampouco aqueles que confessaram o nome do Senhor desde Gênesis até o acontecimento do Apocalipse. Apocalipse capítulo 20, verso 11 a 15, é o palco do julgamento final. Um evento solene e majestoso onde os mortos, grandes e pequenos, são julgados de acordo com as suas obras, com base em livros abertos e o livro da vida, para determinar seu destino eterno no lago de fogo para os não salvos. Lembre-se que lá no Salmo 139 diz assim que todas as coisas, como fomos criados, toda a nossa história estão escritas no livro de Deus. Então Deus tem um livro específico da vida de cada um de nós. E lá estão descritas as nossas obras, nossos momentos de pecado, nossos momentos de arrependimento, nossos momentos de fidelidade, de honra. A obra não salva, mas as obras são demonstração, principalmente ou da vida pregressa e pecadora, ou de uma vida transformada através do poder da palavra de Deus e do Espírito Santo. A cor branca simboliza a santidade, pureza e justiça de Deus, e o trono representa a sua autoridade suprema, diante da qual a terra e o céu fogem devido à sua glória e poder, resultando na condenação dos ímpios e na libertação dos justos. Lembre-se que essa questão da libertação não é que os justos serão libertos
naquele momento, mas que os ímpios verão todos aqueles que eles feriram, todos aqueles que eles humilharam, todos aqueles que eles oprimiram, escravos, livres, pessoas que trabalhavam, que eram usurpadas, que eram destruídas, perseguidas, ofendidas. Eles terão diante lá onde os ímpios verão e chorarão, se afligirão, justamente porque não creram no Evangelho, mas transformaram no inferno a vida das pessoas. O grande trono branco, local e presença, é um trono imenso, grande e branco, de cuja presença a terra e o céu fogem, indicando a glória avassaladora de Deus. Alguns dizem que tanto o Pai como o Filho estarão sentados no trono, mas o julgamento é do Filho, do Cordeiro. Nós já falamos sobre esse assunto, né? O julgamento se virá do Cordeiro, porque ele, então, estará mostrando, né, que todos aqueles que não creram, todos aqueles que rejeitaram, todos aqueles que não tiveram fé, todos aqueles que profanaram, que humilharam, que destruíram vidas, que tentaram usurpar o trono de Deus através das mentiras, do engodo, dizendo que Deus não existia, todos esses sofrerão o dano da segunda morte. A justiça divina, o trono branco, é resplandecente, e simboliza a pureza e a retidão de Deus, onde todas as ações, boas e más, serão expostas e julgadas. Por que boas e más? Porque a gente entende que mesmo as pessoas que serão condenadas, muitas obras elas praticaram, que as justificaria elas continuarem e serem salvas. Pelas obras? Não, pela fé em Deus que levou eles a fazer aquelas boas obras. Mas como eles desistiram, jogaram a toalha, temeram e cederam para a tentação, vivendo uma vida de desgraça, e inclusive cederam ao sinal da besta, e esses sofrerão, né? Esses vão perecer. Muitos, como diz o ditado, né, morrerão na beira. Nadaram, nadaram, nadaram e morreram na beira. Destino dos ímpios. Aqueles cujo nome não estão escritos no livro da vida serão julgados por suas obras e sentenciados ao lago de fogo. Essa é a condenação eterna, ou chamada segunda morte. Crença versus não crença. Crentes com os seus nomes no livro da vida não são julgados para condenação, mas as suas obras podem ser avaliadas para recompensas no julgamento de Cristo, que é do tribunal, né, de Cristo. No contexto bíblico, Apocalipse 20, 11 a 15, ocorre após o milênio e a derrota final de Satanás. A terra e o céu fogem, simbolizando a renovação cósmica. Jesus Cristo assenta-se no trono, confirmando o julgamento. Finalmente, o trono branco é o ponto culminante da justiça de Deus, onde a verdade é revelada e o destino eterno de cada pessoa selado, marcando o fim do tempo e da história humana e da ordem cósmica atual. Para quem é esse tribunal? Quem são as pessoas que vão comparecer e prestar conta diante do tribunal do trono branco? É bom a gente deixar bem claro que o tribunal de Cristo é um e o tribunal do trono branco é outro. Bendito seja Deus. Isso aqui é uma polêmica muito grande. A divergência de todos os pensamentos. Mas o melhor entendimento é esse. Porque no Evangelho de João mostra que não entrarão em condenação. Então, eles não serão julgados para ser condenados. Alguns dizem, mas é o mesmo trono. Não. O tribunal de Cristo não visa condenar. Então, mesmo as obras praticadas e avaliadas no tribunal de Cristo, serão elas extintas, mas a pessoa será salva. Já no juízo final, no trono branco, as obras, além de não salvarem a pessoa, elas não subsistirão porque o nome dela não vai estar escrito no livro da vida.
ou foi apagado, né, porque a pessoa transgrediu no final, não perseverou até o fim, ou porque nunca foram escritos devido terem sido pessoas condenáveis, pessoas malditas, pessoas abomináveis, pessoas que escolheram humilhar Deus, humilhar seu Cristo, perseguir a igreja e por esta causa sofrerão dano, nem estarão. A Bíblia diz que ele vai dizer: eu não vos conheço. E o que é pior, que muitas pessoas que hoje se julgam crentes, evangélicas, gospel, estarão lá, mas não serão reconhecidas pelo Cristo, porque viveram uma vida de duplo sentido, afastados da verdade, enganadores das coisas, pegavam a religião para se locupletar e usar e abusar do direito que não era deles. Usava o evangelho, que é o poder de Deus, que faz as coisas acontecer. Tipo assim, como é que o evangelho pode coexistir com pessoas mal faladas, com pessoas que tentam subornar ou enganar através do evangelho? Por quê? Onde é que tem base bíblica e histórica para que a gente possa crer numa situação dessa? Primeiro, nós temos que entender que o evangelho é o poder de Deus. É como você pegar um botijão de gás. O fato da pessoa não ter pago o gás não significa que o gás não vai existir e não vai acender. O evangelho é o poder de Deus. Quem não paga ou quem não usa da forma correta não vai impedir que o evangelho seja puro, seja fiel e seja verdadeiro. E os que crerem de forma correta não serão salvos, serão, porque o poder de Deus é grande e atinge qualquer pessoa que crê, que acredita, que se humilha, que se arrepende. Então é por isso que se evidencia que a maioria das pessoas que estão na igreja serão salvas, mas uma boa parte não será, porque tiveram todas a oportunidade do mundo e preferiram virar as costas para Deus e o seu Cristo. Aí sofrerão dano. O tribunal de Cristo acontece logo após o arrebatamento e o tribunal do trono branco acontece após o milênio. Para quem é esse tribunal do trono branco? Para todos os perdidos desde Adão. Todas as pessoas da humanidade que morreram sem crer no Messias que viria. Para todos os salvos vivos a partir da tribulação. Para todos os salvos vivos a partir da tribulação. Ou seja, aqueles que venceram durante a tribulação, eles vão ser ressurretos e vão participar do milênio, mas não do trono branco, mas do tribunal de Cristo. Os salvos que estão vivos agora serão arrebatados, e estes que foram arrebatados irão comparecer ao tribunal de Cristo. Os salvos que se convertem na tribulação e que não morreram entrarão no milênio, e estes estarão perante o trono branco. Aí eles vão participar do milênio vivos, e se durante o milênio, com certeza, muitos morrerão, mas outros viverão, eles estarão diante do trono branco transformados, mas não para serem submetidos a juízo, mas sim para serem apenas pessoas vencedoras, porque venceram pelo testemunho do Evangelho de Cristo. Para todos que estiverem no milênio, ou seja, todos os que estiverem no milênio passarão pelo trono branco, todos, com a exceção de que aqueles que serão vencedores no final do milênio, que venceram, que não cederam a Satanás, que sairá a convencer as pessoas para lutarem contra Deus através de Israel, ou contra o Cristo,
aqueles que não cederam à tentação de seguir Satanás, eles não entrarão no juízo. Eles estarão lá, participarão, como todos os outros que já foram para o tribunal de Cristo, que já foram arrebatados, que participaram da primeira ressurreição, esses todos estarão lá, mas não para serem julgados e condenados, mas para suas obras serem manifestas a todos, que eram obras perfeitas, eram obras sinceras, eram vidas salvas. Então, o trono branco, para aqueles que questionam que todos serão julgados só no trono branco, o entendimento verdadeiro é este, que só participarão do trono branco aqueles que viveram o final do milênio ou no milênio e que cederam à tentação, que mesmo foram injustos, porque não é porque a pessoa está no milênio que ela não vai se irritar, que ela não vai se irar, que ela não vai cometer violência. Vai. Se for um pecador, não se arrepender, não crer no evangelho do reino que será pregado, não se humilhar, não aceitar o Cristo que estará dentro de Jerusalém Celestial e sobre Israel, esses serão condenados. Eles serão julgados e condenados, ainda que não morreram, mas serão transformados em corpo transformado só no sentido de não morrer, mas não no sentido de não serem corruptíveis, né? Porque o pecado é que leva à corrupção, mas o imortal será transformado em imortal, o mortal em imortal e o corruptível em incorruptível, mas só para participar do sofrimento eterno, porque não buscaram a Deus e não se arrependeram. É complexo para alguns, mas não é quando você crê na palavra de Deus. E é bom fazer a diferença, porque o milênio haverá pessoas que vieram da grande tribulação e que nasceram no milênio também. E esta também estarão no juízo final. Todas, né? Então vai estar no juízo final todos os que nasceram durante o milênio e morreram sem salvação, desde Adão, os salvos que se converteram na grande tribulação e permaneceram vivos, entrando no milênio, e os que nasceram no milênio, todos os que passaram pelo milênio também, salvos como perdidos, estarão no juízo final. Isso aí é claro isso, né? Estarão diante do trono branco todos que morreram de Adão para cá para ser julgados, os ímpios. Mas os que foram arrebatados por crerem em Deus, por acreditarem no Cristo, por terem tomado posse da fé como o crente Abraão, esses não entrarão no juízo. Eles estarão lá, mas não para serem julgados ou condenados, porque eles já passaram pelo tribunal de Cristo, porque foram arrebatados no dia que Jesus arrebatará a sua igreja. Como guardaste a palavra da minha paciência, eu te livrarei da hora da tentação que há de vir sobre toda a terra. Para quem não é esse tribunal? Tem muitas pessoas que acham que no mundo vai estar nesse juízo final, mas não irá acontecer, e vamos ter que mostrar isso na Bíblia. Então, para todos os que crerem em Jesus antes do arrebatamento, serão arrebatados, né? Quem é salvo em Cristo não estará no juízo final. Ele já será passado pelo tribunal de Cristo, como nós afirmamos há pouco. O tribunal do juízo final é para julgar quem entra no céu e quem será lançado no lago de fogo. Então, logo, olha o que diz João, o Senhor no livro de João. Na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna
e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Ou seja, não há sentença sobre essa pessoa. Por isso ela vai passar pelo tribunal de Cristo, não para ser condenada, mas para ser avaliada as suas obras, se elas vão permanecer como obras justas, agradáveis diante do Senhor, que não é porque a pessoa é cristã, serve a Deus há muito tempo, é fiel, que ela não possa cometer obras sem valor. A Bíblia diz que umas são obras de palhas, outras são obras de madeiras, outras são obras de pedras preciosas e outras são obras de ouro, né? E aí essas obras serão lançadas no fogo. O fogo, nós já explicamos que é justamente o juízo de Deus, ou o julgamento de Deus diário que a gente vive, né? O Senhor, ele tem o seu próprio juízo diário. A Bíblia diz assim, basta cada dia o seu mal. Deus tem o seu próprio meio de trabalhar, assim como o pai e a mãe, durante toda a existência do filho, vai corrigi-lo. Você não vai deixar seu filho virar marginal para depois corrigi-lo. Você vai corrigir ele em pequenas coisas que ele fizer, para que ele não caia nas coisas máximas, para que ele não infrinja a vontade de Deus, para que ele não peque ao ponto de se transformar numa pessoa destruidora. Então, a correção que faz-se diariamente, ou que faz a cada obra que a pessoa cometer, é uma correção para o bem dela. Está lá no livro de Hebreus, que nós fomos corrigidos pelos nossos pais para o nosso bem, e Deus castiga aquele a quem ama. Então nós, aquelas pessoas que acreditam no Senhor, elas são corrigidas diariamente, para que elas não entrem em condenação. Ou seja, esses não passarão pelo juízo final, mas já estarão com seus corpos transformados e vão comparecer diante do tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo, nós já sabemos que ele acontecerá logo no final da tribulação, tá? Ele acontecerá, aliás, logo no arrebatamento. Não no final da tribulação, mas logo no arrebatamento. O arrebatamento acontecerá na tribulação, mas no sentido de começo da tribulação, e não no final dela. Os que ficarem para o final, eles terão que participar, mas ainda que foram fiéis ao Senhor pelo testemunho de Cristo, eles participarão, mas não para condenação. Tá? Fique bem claro isso aqui. Isso é muito claro porque, embora os vivos que se converteram na tribulação irão entrar no milênio e vão comparecer no juízo final, os que morreram na grande tribulação não vão para o juízo final. Ou seja, eles não serão condenados. Eles estarão lá, mas não serão condenados. Apocalipse capítulo 20, verso 4 a 6, e vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Por que diz tronos? Porque alguns dizem que terá o trono branco, que é o trono de Deus e de Jesus, e haverá os tronos dos 24 anciões, né? E também haverá tronos ali para os vencedores, porque venceram e poderão julgar aqueles que viveram os mesmos problemas que eles viveram, mas que caíram, que fracassaram. Enquanto que esses que estarão lá, eles não fracassaram, eles terão o direito de julgar, que é o que Paulo fala. Não sabeis vós que a igreja há de julgar os homens? Então, é por aí. É isso que vai acontecer no final da grande tribulação, antes do milênio. Todos que morreram em Cristo durante a tribulação vão comparecer diante do Senhor no trono de Cristo. Esse tribunal não é para salvação ou perdição, mas para o tribunal onde os salvos receberam por suas obras o galardão que receberam
durante os seus corpos glorificados para junto com Cristo governar no milênio. Então aqui fica claro que essas pessoas que morreram na grande tribulação, muitas foram decapitadas, essas que não adoraram o anticristo, ou não receberam a sua marca, ou o seu número, estas vão comparecer diante do trono de Cristo para receber autoridade e galardão. E no final da grande tribulação, esses irão comparecer diante de Cristo e não serão julgados no trono branco. Ou seja, eles estarão lá, receberão seus galardões, mas não receberão condenação nenhuma. Então aqueles que foram arrebatados e os que se salvaram na tribulação e morreram, comparecerão diante do Senhor e reinarão com Cristo no milênio, já com seus corpos glorificados. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Então, Apocalipse capítulo 20 mostra que aqueles mortos que não reviveram, ou seja, porque quando houver arrebatamento, o arrebatamento só será para aqueles que foram salvos por Cristo, perdoados, purificados, santificados, esses serão arrebatados. Mas desde o tempo de Adão até no dia do juízo, as pessoas todas que morreram vão esperar o dia do trono branco, do juízo final. Essas não serão arrebatadas. A primeira ressurreição na Bíblia fala sobre aqueles que já estão salvos. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Apocalipse 20, verso 6. Repare que sacerdote de Cristo e reinarão mostra que essas pessoas participarão no tempo do milênio. Elas ajudarão Cristo no seu governo milenial, porque elas foram vencedoras. Elas venceram em nome do Senhor. Elas morreram pelo Senhor. Elas confiaram no Senhor e por isso Cristo os premiará. Então aqui está bem claro essa relação com relação a quem comparecerá diante desse tribunal, do trono branco, o grande tribunal. O juiz do trono branco. Muitos vão dizer que o juiz desse trono branco é Deus. Mas quando nós lemos a Bíblia, percebemos que não é Deus quem vai julgar, mas o próprio Cristo. Assim o Pai a ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao Filho. João capítulo 5, verso 22. Então quem julgará será o Filho, por quê? Porque foi ele que triunfou. Foi ele que enfrentou a própria morte. Foi ele que foi julgado e condenado injustamente. Foi ele que acompanhou toda a história daqueles que sofreram, mas não desistiram de crer nele. E ele terá prazer de apresentar diante do Pai, como diz lá em Apocalipse, e ele testificará, assim como foram pessoas que testificaram de Cristo aqui na terra. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. E deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque ele é o Filho do homem. João capítulo 5, versos 26 e 27. Ainda diga assim: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na vinda e no seu reino. 2 Timóteo capítulo 4, verso 1. Isso fala Paulo a Timóteo, né? Então aqui diz: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda no reino. É aqui que as pessoas se confundem em dizer que todas as pessoas serão julgadas no trono branco. Não tem essa possibilidade de isso acontecer, porque a pessoa não entrará em condenação, porque elas foram libertas, elas foram salvas, elas foram purificadas, elas creram no sangue do Cordeiro, elas aceitaram o chamado de Jesus: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então elas tomaram posse disso, elas creram nessas promessas, elas creram nessa palavra.
Por isso elas não poderão entrar em condenação, porque não foi por elas, nem pelas suas obras, mas foi pela obra de Cristo, pelo sacrifício perfeito. Aqui o apóstolo Paulo falando para Timóteo e os cristãos a estarem vivos na vida de acordo porque Cristo é quem há de julgar vivos e mortos. Então, de um jeito ou de outro, a humanidade inteira vai comparecer diante de Cristo. Os salvos irão comparecer diante de Cristo para receberem seus galardões. E os que estarão perante o trono, o grande trono branco, para serem julgados e serão lançados no lago de fogo, juntamente com Satanás, né? E serão lançados. Amanhã estaremos falando sobre o tribunal, mais um pouquinho sobre o tribunal e sobre os livros que se abrirão. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, é confuso explicar esses textos, porque são textos, Senhor, que requer máxima atenção. Mas uma coisa estamos conscientes, meu Pai, que o Senhor, a Tua palavra é muito clara quando diz que o Senhor é aquele que nos livra pelo Teu amor. O Senhor amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, nós cremos em Cristo, Teu Filho, no Evangelho de Cristo. E para nós é privilégio, Senhor, é graça estarmos diante de Ti todos os dias. Somos pecadores. Eu, em particular, Senhor, preciso muito do Teu perdão. Preciso muito de Sua compaixão. Preciso muito de Sua misericórdia. Preciso muito da Sua bondade. Porque sou pecador, meu Pai. Declaradamente disse Paulo, eu sou o principal dos pecadores. E não é diferente comigo, Senhor. Não sou digno que me escute. Não sou digno que o Senhor me abençoe. Não sou digno que o Senhor providencie nada. Mas graças a Ti estou de pé. Graças a Ti estou aqui, Senhor. Buscando a Tua face na madrugada para abençoar vidas. E hoje mais uma pessoa pediu oração por si e pela sua família, Senhor. Mais uma irmã reforçou o seu pedido de oração pela sua saúde. Nós continuamos orando por aquele homem que está no hospital de Marabá. Continuamos orando por aquele abençoado obreiro, pastor, lá em Portugal. Continuamos orando pelo pastor que está agora, Senhor, participando da quimioterapia. Oramos em favor de outra irmã, Senhor, a qual tem o nome de Jesus, que nós amamos muito, pois nos ajudou muito na Tua obra. Oramos em favor de todos os pedidos que nos chegam, Senhor, de um novo lar, de uma saúde para as empresas, de solução, Senhor, no juízo, porque os advogados, Senhor, diante dos atuais juízes, eles se tornam, Senhor, sem condições de vencer as batalhas. Porque há tanta jurisprudência mentirosa, enganosa e falsa, e que burla a Tua palavra, ou melhor, que burla a Tua palavra, mas que burla a Constituição, que os juízos são mais fortes agora, mas não para os que cometem injustiças, mas para aqueles que são, Senhor, julgados e condenados por serem de uma índole que as pessoas colocam, uma peja que as pessoas colocam. E os outros, Senhor, que traem, que enganam, que invadem, que roubam, que mentem, que se juntam para corromper, que participam da tomada do direito já adquirido, porque foi o que a gente teve, Senhor, surpresa essa semana passada, com aquele juízo, aquele projeto na Câmara, Senhor, que destruiu o direito de pessoas de 20, 30 anos passados. Isso é uma prova de que a pessoa, Senhor,
julgou de forma arbitrária ou usou de forma arbitrária para se proteger, talvez financeiramente, para continuar governando com pouco dinheiro, mas oprimindo o trabalhador, como diz a tua palavra. E todo aquele que usa contra o trabalhador, Senhor, que apoia juízo contra o trabalhador, esse será condenado com certeza, Senhor. Não terá chance de vida, a não ser que se humilhe muito. Porque o Senhor tem determinado que aquele que usa de arbitrariedade contra o trabalhador, que usufana o trabalhador, que se aproveita do direito do trabalhador, esse o Senhor tratará com eles. Está tanto no livro de Ezequiel, como no livro de Isaías, o profeta falando dessa atitude sua, pessoal, com aquele que pratica o engodo, o engano, a falsidade e qualquer ato, Senhor, indecoroso ou profano ou destruidor na vida do pobre e do necessitado. Eu quero te apresentar meus questionamentos, mas eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor nos ajude a não sermos, Senhor, tolerantes, a não ficarmos com medo, a não nos subjugarmos a esse mal, mas continuarmos crendo na tua promessa, na tua eficácia, na tua autoridade, no teu domínio, no teu governo, que não é autoritário, mas é um governo santo, puro e fiel, e que o juízo virá sobre todos aqueles, meu Pai, que praticarem iniquidade, inclusive sobre mim, se não viver de acordo com a tua verdade, Pai. Eu te peço perdão mais uma vez e espero que o Senhor não só perdoe a mim, mas a todos quanto ouvindo esses relatos, aceitarem que estão erradas, essas pessoas se curvarem aos teus pés, se arrependerem dos seus pecados, não pelo que eu estou falando, mas pelo que está escrito na tua palavra, e buscando o conhecimento da tua palavra, se alimentem da tua palavra e se libertem do pecado, do juízo eterno que virá, Senhor. Nos perdoa, meu Pai, e nos ajuda a sermos fiéis até a morte. Então recebe minha adoração, meu louvor, minha gratidão, abençoa o Brasil, abençoa nossos estados, nossos municípios, nossas cidades, abençoa as localidades pequenas e grandes, os povoados, abençoa, Senhor, as nossas ruas, nossos bairros, abençoa nossos vizinhos, abençoa nossos familiares, filhos, filhas, irmãos e irmãs, e todos, Senhor, que creem no Senhor. Recebe nossa gratidão e a nossa adoração, e que o Senhor prevaleça sobre todas essas coisas, em nome de Jesus.